Boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui nessa live trabalhando esse tema tão importante que é a arte sacra. E então eu sou o Padre Tiago, sou natural da Diocese de Barretos, interior de São Paulo, e desde 2015 eu assessoro o setor de espaço litúrgico da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. Então, só para a gente compreender, a CNBB, dentro da Comissão de Liturgia, a Comissão de Liturgia é dividida em 3 setores, que é o setor de pastoral, o setor de música litúrgica e o setor de espaço litúrgico. Então, somos, 3 assessores que acompanham essa dimensão litúrgica da igreja, né? Juntamente, claro, com os bispos que constituem a comissão. E a função do setor de espaço litúrgico é orientar as nossas dioceses, os nossos bispos, os nossos clérigos, nossas comunidades na elaboração de projetos, pensar programas iconográficos, as orientações para o espaço litúrgico. Então, quero agradecer a oportunidade, o convite de ser um dos mediadores dessa live e poder estar partilhando o trabalho que a CNBB faz e também mostrando que no Brasil nós temos grandes artistas, pessoas muito competentes, né, que pensam, que estudam, que refletem sobre a arte sacra. E, de modo especial, no pós-Vaticano II, nós adotamos a terminologia arte litúrgica, mostrando que, pós-Vaticano II, nós temos uma arte própria para as igrejas, né? E então, esse diálogo entre o passado, né, barroco e tantas outras coisas bonitas que nós temos no Brasil, e também agora pensando uma arte pós-Vaticano II que venha corresponder à realidade da nova liturgia. Então, agradeço o convite e sejam todos bem-vindos. Nós temos vários artistas, professores, estudiosos que estão conosco. Então, será uma tarde agradável, onde nós vamos poder conhecer, de modo especial, algumas pessoas que estão produzindo arte litúrgica, né, na Igreja do Brasil. Então, para iniciar a nossa conversa, Elias, acho que poderíamos pedir para que os nossos convidados aí pudessem se apresentar, falar um pouquinho, né, da onde são, que trabalho desenvolve. Nós temos vários artistas com técnicas diferentes, então que técnica desenvolve, se já tem algum trabalho em algum lugar que poderia servir aí de referência para quem às vezes mora perto e visitar e conhecer. Queremos também acolher o Marcos Teixeira, que é mineiro, mas mora no Rio, é pintor, né? Se apresente para nós, Marcos. Então, eu sou mineiro do interior, né? Nascido em Ubá, mas fui criado em uma cidade muito pequena, Bras Pires. Trabalho no Museu de Arte Sacra aqui do Rio. Agradeço o convite ao Elias, né, e a Charlene por essa iniciativa, também a Marli e Fátima, né, que são as museólogas com quem eu trabalho. E também saúdo aí todos os meus colegas aí de trabalho, né, os artistas que estão aqui presentes. Então, eu fiz bacharel aqui em pintura no Rio, né, pela UFRJ. No final da minha faculdade, ganhei uma bolsa para estudar em Portugal. Fiquei um ano lá, né, onde eu pude também conhecer, ter mais contato com a arte sacra também lá em Portugal. Eu não trabalho só com arte sacra, né, eu costumo desenvolver alguns trabalhos com temática religiosa, mas não só, né. E retornei aqui para o Brasil, continuei pesquisando, né, concluí a minha faculdade. Depois, foi aí que eu passei, né, a trabalhar no museu. Hoje em dia eu faço especialização, né, em História da Arte Sacra aqui pelo São Bento, do Rio de Janeiro. E, bom, eu acho que é isso, né, resumindo aí um pouquinho do que eu faço, e é isso. Que bom, então. Que bom, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar nessa live, né, e estando aí com esse trabalho bonito no museu. Queria fazer um comentário, até um pouco, talvez, para apimentar a nossa discussão, para o Marcos. Marcos, você que trabalha no museu, trabalha aí, né, é artista. Nós vimos, na última semana, correr uma imagem de uma restauração de um quadro que foi um desastre, né?
Quer dizer, muitas vezes nós padres temos a boa intenção de pedir para a senhorinha lá que pinta pano de prato restaurar as nossas imagens. E nós sabemos que não dá para ser assim, isso não é restauro. Marcos, fala um pouquinho para nós quais são os critérios para escolher uma pessoa para pintar uma imagem ou para restaurar uma imagem, o que é o restauro, porque nós temos imagens belíssimas de madeira, fantásticas, que às vezes perdem todo o valor porque a pessoa fala que faz restauro, mas na verdade ela pinta por cima, né? Ela repinta a imagem. E nós padres não conseguimos discernir que isso não é restauro. Então, olha só, aquele colecionador, né, acabou procurando mais barato e acabou acontecendo todo aquele caos. Qual que é a importância de se pensar em buscar, de fato, restauradores e que, de fato, o barato pode sair caro, né? Partilhe um pouquinho essa experiência sua aí, né, no museu. Então, padre, o senhor resumiu tudo já com essa última frase, o barato sai caro. E o barato pode realmente, assim, fazer perder um trabalho para sempre, né? Então, de fato, é importante essa busca do sacerdote por profissionais da área, né? Isso, se a gente for pensar até do ponto de vista do padre, do religioso. Qualquer pessoa pode celebrar? Não pode, né? Eu não posso, como leigo, achar que posso botar uma casula, subir lá no presbitério e celebrar. Então, também o restauro, e cada profissão, né, do artista, o artista sacro vai fazer uma arte específica para um espaço litúrgico, né? Eles têm formação, né? Então, o restauro é principalmente uma questão bem delicada pelo seguinte: há intervenções, se a pessoa, como o senhor pegou e brincou, né, a vovozinha lá da paróquia que vai fazer a intervenção, né? Quando é a vovozinha da paróquia, acaba sendo até reversível, porque a vovozinha da paróquia, ela simplesmente coloca uma tinta qualquer por cima, vamos supor, no caso de pintura, por cima daquela pintura. Então, mesmo que a pintura ainda não tenha um verniz, de fato, dependendo do modo como ela fez, é reversível. O pior é quando fica no meio termo. É mais ou menos um restaurador. E é aí que o bicho complica, né? Porque quando você tem bons restauradores com boa formação, eles sabem que o trabalho deles, até a gente pensando aqui do ponto de vista que a gente estava falando da arte sacra, né? Ele não é o tal, e ele não está fazendo aquilo ali para qualquer assinatura dele. Ele está fazendo ali para contribuir para a preservação da obra. Então, a primeira coisa que ele pensa é a preservação, né? E então, o que ele fizer tem que ser reversível para daqui 10 anos, 20 anos, a obra ela continua trabalhando, né? Ela não para de trabalhar e o material que se usa ali vai continuar trabalhando. Se um outro restaurador quiser reverter aquilo que o restaurador anterior fez, tem que ter essa possibilidade, tem que existir um laudo, como ele fez o restauro, né? O material que ele usou tem que ser reversível, para que outras pessoas no futuro, né, consigam fazer, né? A gente tem no museu telas lá importantíssimas, não vou ficar aqui citando, nem citar nome, né? Mas de um importante restaurador aqui do Brasil, que foi feito há muitos anos atrás e que o restauro dele hoje em dia interfere na leitura do trabalho. Mas por quê? Porque naquela época aquele material era o correto. Hoje em dia já não se faz mais assim. E com o passar do tempo, o material que ele usou foi trabalhando e hoje interfere na leitura da obra. Então, o que é preciso? Um novo restauro. Por isso a importância dessas comissões que estão sendo criadas nas igrejas, toda a pastoral, né, do arte sacro. Isso é muito importante porque cria-se uma política de ação, né? E uma política de ação que ela vai atuar de maneira correta, sabendo o que vai ser feito, né, dentro de um aspecto artístico da igreja de patrimônio, vai ser uma coisa acertada e que vai evitar maiores gastos, porque tudo que a gente faz mais ou menos, você depois vai gastar mais tentando reverter aquilo dali, né, tentando fazer o certo. Então é melhor que se gaste. O senhor falou uma coisa importantíssima aí, questão de planejamento. Quando se tem planejamento, você consegue saber quanto vai gastar e gasta na coisa certa.
porque você planejou. Agora, quando não tem planejamento, quando é tudo feito de qualquer maneira, o que vai acontecer? Como você citou o exemplo, vai ter que quebrar a parede de novo para passar o fio que não foi pensado, que precisava ter aquele fio ali. Então, de fato, é muito importante. E é triste quando a gente vê esses casos, né, de interferências que muitas vezes não são reversíveis e se perde para sempre. Teve esses casos agora, mais 2 na Espanha, né? Então, graças a Deus não foi o quadro do Murilo original que estragaram, né? Foi uma cópia. Mas vira e mexe isso acontece muito aqui no Brasil. É que isso lá fora está sendo noticiado, mas aqui no Brasil, nossa senhora, aqui no Rio é o que eu mais vejo, entendeu? E a questão da valorização. Uma coisa que é muito importante, Pato, só para finalizar, não ficar falando muito aqui, quando eu comecei a pesquisar arte sacra, até para o projeto final de conclusão de curso na UFRJ, e depois eu estendi isso lá na Universidade do Porto, uma coisa que eu sempre notei é o seguinte: em todas as civilizações, pode ser as mais antigas, mais recentes aí, quando você tem a religião daquele povo, né, você observa a religião do povo, tem 2 figuras importantes. É sempre assim. Existe o sacerdote, que celebra, e existe o artista. É sempre os 2. Porque toda celebração de qualquer civilização, ela vai envolver arte, né? Então, se a gente for pensar assim, nos índios aqui no Brasil, quando eles se enfeitam, se pintam, né, se desenham o corpo. Se você for para outras culturas, né, distantes de nós, lá na China, culturas, sabe, milenares, sempre o artista caminha junto com o sacerdote, né, com aquele que celebra. E como eu falei um pouco antes, a igreja ela sempre foi a grande mecena, né? Então, infelizmente, eu acho que é por má formação e talvez um não olhar para a história da própria igreja, muitos sacerdotes acabam cometendo esses erros de pedir, falar, olha, tem como a senhora fazer isso daqui para mim, fazer esse reparo? A tela rasgou, a imagem quebrou, vamos ali colar com um super bonder para poder ver se resolve o problema. Eu entendo que as comunidades não têm muitas vezes o recurso financeiro, muitas vezes quer resolver aquilo ali, tem uma questão devocional. É compreensível, mas não quer dizer que seja aceitável, né? Então, daí a importância dessas comissões mesmo, as pastorais, para poder auxiliar e orientar a partir dos bispos, né, as paróquias, né? Aqui no Rio, a gente teve a criação agora da Comissão Arquidiocesana de Patrimônio, né, de Arte Sacra também, presidida pelo padre Silmar, né, e que é muito importante, né? A gente tem que sempre reforçar a questão mesmo de se dar crédito a quem precisa, né? E nunca querer fazer barato, né? E outra coisa, valorizar. Porque cai num erro muito grande, agora de fato eu vou finalizar com uma pequena história, que eu não vou citar quem é, mas assim, a gente pensa assim, não pode gastar muito e tal. Aí não dá o trabalho para artistas de fato que são católicos, que têm uma vivência e vão saber entender aquele espaço, ou a arte aquele espaço, né? Porque no caso eu não sou arquiteto, no projeto, né? Mas eu faço mais. Então, aí quem é arquiteto entende melhor, mas quando você tira daquele que vive ali na sua comunidade e pensa assim, não tá caro e tal, mas muitas vezes acaba colocando na mão de um outro que não entende nada e que sai muito mais caro, mas às vezes porque tem fama. Isso é que é muito triste, né? E a gente tem que pensar o seguinte: artista não faz voto de pobreza. Uma vez, aí que eu vou de fato, um padre chegou perto de mim e falou assim: Marcos, você pinta lá para mim a igreja, faz determinadas coisas e eu vou te dar o material, aí você faz de graça para mim, né? A comunidade é pobre. Eu falei, padre, se eu pudesse, eu faria tudo de graça, pintaria a igreja de ouro, faria o que eu quisesse. Mas, infelizmente, eu tenho que pagar conta. Enquanto eu estiver fazendo esse trabalho, sem receber, sem ter outros projetos, quem vai pagar minhas contas? Então, é isso que é importante, essa consciência de que o profissional artista é um profissional como qualquer outro, como engenheiro, como médico. A gente não chega para o médico e pede o médico uma consulta de graça, ou pede para o engenheiro projetar. Então,
é esse ponto, a partir do momento que você valoriza o profissional, né, e entrega na mão de pessoas sérias, a coisa vai acontecer da melhor maneira possível. Então, a questão, para mim, é de conscientização. E olhar só para a história da igreja. A igreja ela é mestra, a história dela é mestra para a gente. E tá aí exemplos, né, lindíssimos que a gente pode olhar, e de casos, né, que é só a gente se espelhar nisso aí. Beleza? Excelente, Marcos. Tem algumas coisas interessantes que você disse que eu queria destacar aqui, né? Primeiro, essa valorização do profissional. Já tinha dito, né, de se ter um bom projeto, se contratar um profissional. Ah, mas o arquiteto X lá vai me dar o projeto. Na nossa cabeça de padre, e eu falo isso antes de eu estudar e eu conhecer, para mim projeto era aquele croquis, aquele desenho, aquela planta baixa que o padre fazia, que o engenheiro fazia e pronto. Aí a comunidade fazia um mutirão, e aí só que sem escala, sem acompanhamento, e aí depois da igreja pronta, chovia mais dentro do que fora. Qual que era o problema? Que não deixaram a inclinação correta do telhado, e aí nós temos um problema, né, que teve que tirar todo o telhado, então o gasto foi muito maior. Então o projeto é muito mais do que o desenho. A mesma coisa o artista, né? Então o artista também vive disso, depende disso. Então se a gente paga o pedreiro, por que não pagar o artista? Por que não pagar o arquiteto? Todos são profissionais, né? Trabalham e vivem disso. Então nós, enquanto igreja, precisamos também aprender a valorizar esses profissionais. Muito bem a sua fala. E aqui também, falando dessa questão do restauro, podemos dizer então que nós temos um artista litúrgico, que é aquele que vai pensar uma igreja, um programa iconográfico, que vai executar uma obra a partir do zero, mas nós temos aqueles artistas que também são especializados em manter viva a arte do outro, daquele que veio anterior. Então, o artista que vai fazer o restauro também precisa ter uma capacitação para isso, né? Então não é qualquer artista que pode fazer a restauro, assim como não é qualquer artista que pode pintar a igreja, também não é qualquer artista que pode fazer restauro. Então pintar por cima não é fazer restauro, né? Então às vezes você que nos acompanha aí, né? Então é lógico que se é uma imagem de gesso, né, que fica ali numa grutinha, que não tem valor, ok, vamos pintar por cima. Mas se é uma arte que tem um valor, né? E enfim, a gente precisa pensar bastante nisso. Você falava, o Marcos falava da criação da Comissão de Bens Culturais aí no Rio, né? A CNBB tem insistido com isso. É importante que toda diocese ou regional da CNBB tenha as comissões de arquitetura e arte sacra, ou a Comissão de Bens Culturais da Igreja, ou uma comissão de arte sacra e de bens culturais da Igreja. Por que essas duas comissões? Ou uma única comissão que vai ter essas duas dimensões. A Comissão de Arquitetura e Arte Sacra é uma comissão formada por profissionais multidisciplinares, então artistas, arquitetos, engenheiros que conhecem de fato o espaço litúrgico, conhecem liturgia, e eles são responsáveis de ajudar o bispo a avaliar os projetos. Então, se eu sou pároco de uma comunidade, quero construir uma capela ou uma igreja, eu vou sentar primeiro com essa comissão e essa comissão vai orientar o profissional, a comunidade, a como fazer e pensar esse projeto. Não pode ser uma comissão só para validar o projeto ou aprovar o projeto. E muitas das comissões que nós temos por aí viraram comissões de aprovação. Então, imagina, a comunidade fez lá na maior boa vontade o projeto, um arquiteto fez, que não tinha o conhecimento, infelizmente, mas fez o projeto. A hora que chega na comissão, a gente diz, olha, isso não pode, isso está errado, e volta o projeto todo rabiscado. Ninguém gostaria de receber o seu projeto todo rabiscado. Então, a função primeira da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra é orientar. Para quando o projeto vier para o bispo aprovar, essa comissão técnica vai dizer para o bispo, olha, não, foi pensado de acordo com os critérios, talvez alguns poucos ajustes. E da mesma forma a Comissão de Bens Culturais, que é uma comissão que vai ajudar a igreja a manter o seu patrimônio, a fazer a catalogação do seu patrimônio, a ver de fato aquilo que tem valor. E quem sabe talvez a gente poder juntar numa única comissão. Então, um grupo que vai ajudar nos novos projetos, nas adequações, e essa comissão que vai pensar em preservar o patrimônio. Extractor.